Gênesis 2. Vamos ler aqui primeiramente do 8 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Versículo 15 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Amém. Meus irmãos, como nós vemos aqui nesse texto, de capítulo 2, versículo 8, esse texto de Gênesis, nós vemos o cuidado de Deus ao criar o homem e a mulher, colocá-los no jardim do Éden, um local maravilhoso, um local fértil, frutífero, abençoado por Deus, com toda sorte de provisão para eles ali, um local agradável, maravilhoso, onde eles podiam viver uma vida maravilhosa e plena na presença de Deus. E trazendo isso aqui para as nossas vidas, fazendo uma aplicação para nós, eu gostaria de falar sobre como Deus, ao nos dar uma família, tem também nos trazido a este lugar, entre aspas, que é essa situação de estar vivendo em família. Nós vemos aqui em Gênesis que Deus criou o jardim, colocou o homem no jardim, colocou a mulher, tudo maravilhoso. E não apenas isso, Deus também, nós vemos mais na frente, foi lido o texto aqui, no início do culto, Deus criou também a mulher para ser ajudadora do homem, viver ali ao lado dele, e os dois formarem uma família, terem filhos, povoarem a terra, cuidarem de toda a criação do Senhor e andarem na presença de Deus. Então esse foi o projeto original de Deus. E a família estava incluída nisso. Em toda essa criação, uma das primeiras coisas que Deus fez também foi estabelecer a família, quando fez ali o primeiro casamento entre Adão e Eva. Nós vemos nisso, irmãos, o propósito maravilhoso de Deus para a humanidade. Tudo que Deus planejou e fez é maravilhoso. Todo o propósito de Deus é grandioso, é em benefício das nossas vidas. Tudo Ele fez pensando no nosso bem-estar. Então Ele fez a família com o propósito de nos colocar numa situação abençoada, numa situação de felicidade, vivendo ali em relacionamento uns com os outros, vivendo uma vida feliz, sendo abençoado, abençoando, se relacionando com Deus ao mesmo tempo, vendo Deus agindo na família, e nós ali em família crescendo na presença de Deus, conhecendo mais o Senhor, amando mais a Ele, amando uns aos outros, e consequentemente também as famílias sendo uma bênção para a sociedade, porque quando as famílias vivenciam o propósito de Deus e vivem esse amor, essa paz e harmonia que é o propósito do Senhor, cada família que vive assim se torna uma bênção para o resto da sociedade, porque essa família vai trazer uma influência boa para as outras pessoas, para aqueles que não vivem do mesmo jeito, para aqueles que não têm um referencial de família, para aqueles que não conhecem a Deus e precisam entender o que é viver em família de verdade. Nós sabemos, irmãos, que infelizmente o homem e a mulher caíram em pecado, houve a queda e se afastaram de Deus. A família foi grandemente afetada por isso.
E hoje nós temos muitos problemas nas famílias. As famílias vivem situações difíceis. Mesmo as famílias cristãs passam por problemas, por lutas, por dificuldades. Tem muitas famílias que estão sendo destruídas, estão se acabando por causa do pecado, por causa de atitudes erradas, por falta de sabedoria, por não colocarem Deus no centro da sua família. Muitas famílias estão desgraçadas, destruídas. Infelizmente, o propósito de Deus original não tem se realizado plenamente na vida de muita gente. Mas isso não faz com que a família deixe de ser uma bênção. A família continua sendo o propósito de Deus para as pessoas. Continua sendo a vontade de Deus para a humanidade. Que as pessoas vivam em família e desfrutem de tudo que Deus preparou para nós no meio desses relacionamentos. Se porventura a sua família não está bem, tem passado por dificuldades, por lutas, ainda que sejam grandes, qual é a solução? É desfazer a família? É acabar com o casamento? É cada um seguir o seu rumo? Não. É lutar pela sua família. Lute pelo seu cônjuge, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Mas, irmão, eles não merecem. Ele não merece, ela não merece. Ele ou ela fez isso comigo, fez aquilo. Mas entenda que a vontade de Deus é família. Então faça tudo o que for possível, tudo que estiver ao seu alcance, para que a sua família seja uma bênção, para que a sua família seja restaurada. Nós vemos aqui o exemplo maravilhoso, o testemunho que o irmão Beto deu, de como ele, num momento muito difícil, lutou pela sua família, pela sua casa. É isso que cada um de nós tem que fazer. Desistir não deveria ser cogitado. Eu sei que existem situações que são exceções, casos extremamente difíceis e complicados. O próprio Jesus, ele abriu uma concessão para a separação e o novo casamento, no caso, quando há relações sexuais ilícitas, quando realmente uma das pessoas quebra o vínculo de uma só carne e chega às vias de fato e se relaciona com uma outra pessoa. Jesus abriu uma concessão para a separação, mas não foi uma ordem. É importante a gente compreender isso também. Ele não deu uma ordem, ele disse: toda vez que acontecer isso, se separe. Ele disse que ele permitiu casar de novo quando acontecesse isso, porque ele entende a dificuldade que às vezes isso gera num casamento. Foi a única exceção que o Senhor abriu. Eu sei que às vezes há situações também onde a pessoa está correndo risco de vida, que não dá para conviver no mesmo lar, às vezes precisa se afastar de corpo e deixar Deus trabalhar, porque a situação ficou insuportável. Mas tirando essas pouquíssimas exceções, nós temos que lutar pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, por aquilo que Deus nos deu. Porque assim como Deus fez esse jardim, colocou o homem aqui com um propósito para cuidar, Deus, quando colocou você numa família, Deus tem um propósito nisso. Deus quer abençoar a sua vida, quer abençoar a sua casa, quer abençoar o seu cônjuge, os seus filhos, quer que vocês sejam felizes. E nós sempre deveríamos entender essa aliança que a gente fez diante de Deus e lutar pela nossa família. É uma das maiores bênçãos que a gente tem na nossa vida, é ter uma família. É ter uma família, é ter um lar, é ter uma casa. Nós não deveríamos desistir disso facilmente, como se fosse uma coisa descartável, como se fosse uma roupa que você troca porque está velha e você quer uma nova. Algo tão precioso, um tesouro que Deus dá, e nós não podemos jogar no lixo, como se não valesse de nada. Hoje em dia, o que a sociedade prega e ensina é isso, que você
desista facilmente, que você deixe a sua família, se as coisas não estão andando bem, se as coisas não estão fáceis, troque de marido, troque de esposa, deixe essa mulher, deixe esse homem. É isso que as pessoas falam por aí, quando alguém está passando por um problema, principalmente se for um problema difícil. É isso que a sociedade ensina. Mas o que Deus ensina é diferente. O que Jesus diz é: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, não separe aquilo que Deus uniu. Continue, lute. Porque como nós vimos hoje aqui na escola, Deus odeia o divórcio. O divórcio pode até acontecer, mas Deus nunca vai amar. Nunca Ele vai apreciar. Porque a vontade de Deus é a união, é a restauração. Eu já ouvi testemunhos, irmãos, grandes, poderosos. Eu sei que você já deve ter ouvido também, de casais que estavam à beira da destruição. O casamento estava praticamente fadado ao fracasso. Mas eles não desistiram, lutaram, ou às vezes um só continuou lutando e o outro não. Mas chegou um momento em que Deus restaurou, em que Deus renovou, fez tudo novo, restaurou a família. Todos passamos momentos difíceis. Todo casal passa momentos difíceis. Sem exceção. Todos. Provavelmente quase todo casal, às vezes, em algum momento, ele pensa assim: rapaz, eu vou sair dessa relação, desse casamento e vou procurar outra coisa para a minha vida, que isso aqui não tem futuro não. Muitas vezes acontece isso. Eu já passei momentos difíceis no meu casamento com a Verônica, mas a nossa opção foi lutar, foi tentar se entender, foi restaurar, foi aprender com aquilo e melhorar. E Deus me ensinou algo que eu nunca esqueci nesse momento difícil. Ele me disse: não se deixe levar pelos sentimentos. Você não deve se basear em sentimentos, no que você está sentindo ou deixando de sentir, porque você não gostou de determinada atitude que você viu, ou de determinada palavra. Você tem que lutar, porque é a minha vontade, é o meu desejo, é que você esteja casado em família. Foi uma aliança que você fez diante de mim, e eu entendi que antes de qualquer coisa, não só para agradar o seu cônjuge, mas para agradar primeiramente a Deus, a aliança que a gente faz diante dele, a gente deve lutar pela nossa família. Ainda que você esteja lutando sozinho, ainda que pareça que o outro não quer mudar, mas você faz a sua parte. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque família é o propósito de Deus para a humanidade. Nós vimos o texto aqui: Deus viu Adão e o que foi que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Foi um diagnóstico que Deus fez quando Ele viu o homem só. Não é bom. Melhor é que ele esteja junto com alguém, que ele esteja vivendo em família. Vai ser bem melhor os dois juntos, uma só carne. É a vontade de Deus. Irmãos, numa família, Deus nos abençoa de maneira poderosa. Vocês devem ter testemunhado isso na sua vida já. Quando nós estamos vivendo em família, nós experimentamos crescimento espiritual. Deus trabalha na nossa vida por meio das dificuldades, até por meio das brigas que tem, dos desentendimentos. Aquilo ali também serve para Deus trabalhar na sua vida, fazer você crescer, entender certas coisas, melhorar como pessoa. Uma das melhores escolas é o casamento.
Quem não é casado vai descobrir isso. Quem casou agora como Guilherme e a Natália vão ver isso bem de perto. Você vivendo todo dia ali junto, você aprende, você cresce, nos momentos bons e nos momentos ruins. Deus te ensina, Deus trabalha no seu coração, Deus molda o seu caráter, Deus te faz uma pessoa melhor. Porque nesses momentos de intimidade em família, não tem como você usar máscara. Você vai ser o que você é, com seus defeitos e tudo. E isso vai gerar choque, isso vai gerar problemas, vai gerar desentendimentos. E é isso que produz crescimento. É um ali junto com o outro, aprendendo, crescendo, de mãos dadas, enfrentando as lutas, conhecendo a Deus, vendo o cuidado dele, vendo a sua provisão, vendo a sua ajuda, sendo ensinado e continuando, caindo, levantando, se arrependendo, mudando, procurando fazer diferente, obedecendo ao Senhor e crescendo, crescendo, crescendo. É isso que Deus faz na nossa vida no casamento. É uma das melhores escolas. Às vezes você percebe que você tem erros que você nem sabia que você tinha, porque o outro vai mostrar para você. Porque defeito é uma coisa que muitas vezes a gente não vê, mas o outro que está vivendo com você vê, porque ele está sentindo na pele. Então quando o outro reclamar, quiser conversar e desabafar e falar de algo que você está fazendo, escute. Muitas vezes é Deus usando a pessoa como instrumento para chamar a sua atenção, para dizer para você: olha, você precisa mudar nisso, você precisa ser diferente. Quantas vezes Deus já não chamou a minha atenção através da Verônica? Perdi foi as contas. Na hora a gente não gosta, até pensa: não, eu não faço isso não. Não, eu não sou assim não. Mas depois você fica pensando: rapaz, sabe o que é verdade? Que ela está certa. Realmente eu devia mudar de atitude nisso aqui. Posso ser melhor. Família é uma bênção, uma bênção. E é também não só uma oportunidade de você crescer como pessoa, mas de você ser um instrumento abençoador. Porque você tem características que são melhores do que o seu cônjuge e vice-versa. E ele ajuda você e você ajuda o seu cônjuge. Cada um vai se ajudando naquilo que cada um é melhor. O marido ensina a esposa ensina o marido, um ajuda o outro. Você tem a oportunidade de ser um abençoador, de exercendo ali o seu papel de marido ou de esposa, ser uma bênção na vida do outro. Aquele que deveria ser a pessoa que mais abençoa a esposa tem que ser o marido, ensinando, orientando, ajudando ela nas suas dificuldades, incentivando, e vice-versa. Ela como ajudadora, procurando orientá-lo, aconselhá-lo, mostrar o caminho também, ajudar nas decisões. É uma bênção, irmãos. Você tem a oportunidade de servir, de ser servido, de aprender, de ensinar. Tudo isso, propósito de Deus para a família. Quer ver outro propósito maravilhoso de Deus para uma família? Você poder criar filhos. Você poder receber filhos como herança do Senhor, como uma bênção, como um tesouro que Deus coloca nas tuas mãos, para você cuidar, para você mostrar o caminho, para você ensinar como é que ele deve andar, como é que ele deve ser. Você já pensou no privilégio que é? É uma pessoa que Deus confiou a ti para você cuidar e ensinar a temer a Deus, para ser uma pessoa de bem, que vai contribuir para a sociedade, que vai contribuir para o reino de Deus. Que bênção, que responsabilidade, que maravilha! É uma bênção que Deus nos dá. Não existe coisa melhor do que você ver o seu filho crescer na presença de Deus, buscar ao Senhor, servir ao Senhor, se tornar uma bênção nas mãos de Deus, uma pessoa de bem,
que trabalha, que não vive no pecado. É uma maravilha, irmãos, o que Deus faz em família. Por isso que Deus, logo no início aqui, quando plantou esse jardim, colocou o homem para cuidar, colocou ali a mulher junto com o homem para que eles vivessem em família. É um propósito de Deus maravilhoso. A gente deveria valorizar muito isso. Porque hoje, até mesmo no meio evangélico, as pessoas não estão mais valorizando a família. As pessoas desistem facilmente da família, desistem dos filhos, não querem criar os filhos, não querem valorizar o cônjuge, não querem investir no seu casamento, casam e querem viver como solteiros, não querem dar satisfação a ninguém, querem viver no pecado. Estão sendo influenciados pelo mundo, quando deveriam influenciar o mundo. Para você ver, uma das grandes provas também de como a família é importante é quando você vê o quanto que o diabo tenta destruir a família. Você já parou para refletir, para analisar, para ver o que está acontecendo na sociedade hoje? Como o diabo tem investido pesadamente para destruir todo o conceito do que é família, do que deve ser uma família. Você já parou para analisar o que está acontecendo ao nosso redor? E por que ele faz isso? Porque ele sabe que a família é um propósito de Deus, uma bênção para a sociedade, que a partir dela, se ela estiver bem, tudo vai bem. É a origem, é o núcleo. Se ele atingir o núcleo, ele destrói tudo. Se ele destruir as famílias, ele destrói a sociedade. Ele sabe disso. É por isso que ele investe pesadamente em propagar valores contrários à família, em propagar divórcio, em propagar relacionamentos ilícitos, que as pessoas vivam na promiscuidade, na imoralidade, tendo relações sexuais antes do casamento ou fora do casamento. Vejam o que a sociedade ensina para os nossos jovens, que é normal fazer sexo antes de casar, que você tem que experimentar para ver com quem é que você vai se adequar, para que quando você for casar você tenha experiência. É isso que é ensinado para os nossos jovens, que eles têm que ter uma vida sexual ativa, que eles têm que se prostituir com um e com o outro, sem compromisso, sem aliança, só pelo prazer da carne. E o que isso gera? Gera filhos que não são criados pelos pais, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, pessoas traumatizadas, pessoas com problemas emocionais, que já vão constituir uma família, já com problemas, machucados de outros relacionamentos. É isso que o diabo tem ensinado. O diabo tem ensinado o que mais? Que as pessoas não valorizem o seu casamento, como eu tenho falado aqui, se separem por qualquer motivo, arrumem outro melhor, descartem o outro como se não fosse nada, como se não tivesse importância. Não lute pelo casamento, não invista, simplesmente troque. Hoje em dia as pessoas não estão mais querendo assumir compromisso de casamento, de fidelidade um para com o outro. Tem muitas pessoas hoje que querem viver relacionamentos chamados de livres, onde você está casado com alguém, mas você faz o que você quiser da sua vida. Se relaciona sexualmente com quem quiser, fica com quem quiser, e o outro aceita como se fosse normal. É isso que é ensinado. A taxa de divórcios no meio evangélico, eu vi uma pesquisa, está igual à da sociedade sem Cristo. Igual. Isso deveria servir de alerta para nós. Tem alguma coisa errada. E os filhos, irmãos, se a gente olhar os filhos, quanto que o diabo tem atacado as crianças? Desde pequenas, tentando ensiná-las, até através de desenhos, coisas contrárias a Deus,
tentando manter os filhos escravos de vários tipos de coisas, de tecnologias, de redes sociais, de videogame. Quantas e quantas crianças estão destruídas emocionalmente, afetadas, porque elas não têm infância, elas não têm ensinamento, elas não têm exemplo dentro de casa, vivem largadas, passam o dia no celular, no computador, no videogame, bebendo e se alimentando de tudo que não presta, viciadas, dependentes. E muitas vezes os pais nem ensinam sobre Deus para os seus filhos. Fora toda a questão ensinada hoje de aborto, de homossexualismo, de ideologia de gênero, todo tipo de aberração e abominação com o propósito de destruir a família, os casamentos, os filhos, os cônjuges. Daí você vê o quanto que a família é importante. Você sabe, pelo que a gente vê na palavra e pelo que você vê, o quanto o diabo investe contra a família. E no versículo 15, eu já vou terminar. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem deveria cultivar e guardar aquele jardim. Da mesma maneira, cultive e guarde a sua família. Proteja a sua família dos ataques das trevas. Cuide da sua família. A sua família é o teu bem mais precioso. É um tesouro que Deus te deu. Proteja isso com todas as suas forças das influências do mal. Procure levar a sua família a estar na presença de Deus, buscando a Deus, aprendendo de Deus, seus filhos sendo ensinados por Deus, andando com Deus. Procure proteger a sua família de toda influência e ensinamento maligno e pernicioso e levar a sua família a andar na presença de Deus, servindo ao Senhor. Principalmente você, homem, que Deus te colocou como um líder na sua casa. Você tem a responsabilidade de liderar a sua família para levar a sua família a buscar a Deus. É outra coisa que o diabo tem tentado destruir hoje. Destruir o papel do homem e da mulher na família. Levando o homem a ser alguém que não se posiciona, que não tem voz, que não lidera, que não influencia, e levando a mulher a tomar o lugar do homem, a desrespeitá-lo, a afrontá-lo. Porque, irmãos, o que tem sido ensinado para a sociedade? Que os papéis que Deus estabeleceu, de o homem liderar e a mulher ser a sua ajudadora, o que se ensina por aí? O feminismo. Que isso é uma abominação, isso é algo antiquado, isso é opressão, isso é errado. Então quer dizer que Deus ensinou errado? Agora Deus não colocou o homem como líder para oprimir a sua mulher, para tratá-la como escravo, como se fosse algo qualquer. Mas é uma liderança em amor, como a de Jesus, servindo, levando ela a crescer, suprindo suas necessidades, cuidando, protegendo, guiando, para que ela se torne tudo aquilo que Deus deseja que ela seja, e para que a família seja uma bênção. E quando a mulher se submete ao marido, isso não quer dizer que ela é inferior. Simplesmente a sua função foi colocada como a de alguém que auxilia, que ajuda no direcionamento da família, do lar, que orienta. E é
uma posição fundamental. Fundamental, é uma ajuda fundamental para o homem. Quem estabeleceu assim foi Deus. E isso não é para inferiorizar a mulher. Ela é igual ao homem em valor. Apenas os papéis são diferentes. Mas o que a sociedade ensina é que isso significa opressão, que a mulher está sendo inferiorizada e o homem está sendo colocado como se fosse superior. E aí se ensina que a mulher tem que reverter isso e que o homem também tem que reverter isso. E aí os papéis se trocam e acaba que nem o homem exerce seu papel, nem a mulher exerce seu papel, se destrói a família, os filhos são criados sem referência, sem ensinamento, sem base, sem noção do que é certo, do que é errado, do que significa ser homem, do que significa ser mulher. E nós estamos vivendo hoje uma geração de crianças e de jovens totalmente perdidos, desnorteados, sem noção do que é certo, do que é agradável a Deus, do que Deus espera deles. É claro que existem exceções, mas muitos estão perdidos. É tanto que quando chegam nas faculdades, nas universidades, e veem as pessoas com o marxismo, com o comunismo, com o feminismo, com tudo que não presta, enche a cabeça dos nossos filhos e leva eles a se rebelarem contra tudo, contra Deus, contra os valores cristãos, contra tudo que é de bom. E levam eles a defenderem todo tipo de coisa abominável que não presta. É o que tem acontecido muitas vezes com os filhos quando chegam nas faculdades. Então que a gente possa lutar por esse tesouro, valorizar essa bênção que Deus nos deu. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.